Bom dia, boa tarde. Hoje, hoje nós iremos falar sobre anti-inflamatórios. Bom, nós temos o AIE e o AINE. O que isso significa, né? Seria A de anti-inflamatório e do inflamatório, né? E o E seria o diferencial aqui de esteroidais. Só que a gente não vai ter os esteroidais, não esteroidais, e outro teremos os esteroidais. Então, qual que seria a diferença dela? Vamos lá, aqui. Vamos começar pelos não esteroidais, ok? Então, vamos lá. AINE. Bom, nessa imagem a gente consegue ver primeiramente a inflamação. E aí, o corpo, a inflamação, ela é um recurso muito importante, só que às vezes ela é algo indesejável, né, devido às dores e que a inflamação ela pode causar. Então, o que acontece? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão desenvolver o ácido linoleico, depois a fosfolipase A2, e nela nós iremos bloquear, na verdade, o COX-1 e o COX-2. E quando nós bloqueamos esse COX-1 e COX-2, ela automaticamente vai diminuir ou vai fazer com que você não sinta mais dor e inflamação. Isso é bom, só que existem alguns, por o COX-1 e COX-2 serem coisas, hormônios muito importantes no nosso organismo, ela vai fazer um efeito contrário também. E é isso que nós iremos falar agora. O COX-1, por exemplo, quando nós bloqueamos, vamos primeiro falar para que ele serve, né? O COX-1, ele é essencial porque ele produz proslactina e trombolactina, é alguma coisa assim. Tá aqui, é proslaclandina e tromboxanos. A prostaglandinas, ela é muito importante para homeostase dos tecidos, autorregulação do fluxo sanguíneo e agregação plaquetária. O que seria essa agregação plaquetária, né? Ela auxilia na cicatrização, tanto o COX-1 quanto o COX-2, que a gente vai falar, elas auxiliam no rim, vasodilatação nos rins, né? Aqui na parte gera plaquetas, regula a pressão, porque como a gente tá falando sobre os rins, né? Os rins, muitas das vezes ela tá ela tem muita ligação com essa parte da regulação da pressão. Deixa eu escrever aqui, pressão. Nossa, que letra, gente, misericórdia. Preto aqui, melhor. E é isso. E a citoproteção gástrica. Então, ela ajuda na parte mucosa do intestino. E agora a gente pode falar um pouco também sobre Calma aí. Diminuir isso daqui. A COX-1, então, ela é super importante para isso daqui. E a COX-2, ela também é muito importante. O que é a COX-2? Ela é importante principalmente para vasodilatação renal, vasodilatação dos rins. E só que ela, diferente da COX-1, ela produz a prostacyclina. E só que o que acontece?
que ela é extremamente importante, porque quando ocorre uma inflamação, tanto a COX-1 quanto a COX-2 vão agir. Só que a COX-2, ela numa inflamação, ela age 200 vezes mais. Então, é exatamente ela que causa toda aquela dor que a gente conhece. E fora que ela é importante na parte do coração. A vasodilatação, só para a gente entender um pouco melhor, quando, por exemplo, aqui tem um rim e tem... desculpa, não vou fazer o desenho, não sei fazer, mas é só parar para pensar. Como é a vasodilatação, ela vai aumentar o fluxo de sangue. Quando aumenta o fluxo de sangue, aumenta o oxigênio, né? Aumenta o fluxo de nutrientes, aumenta tudo. Então, ele é ótimo. Então, as pessoas que elas começam a tomar anti-inflamatório e vai fazer com que não haja mais COX-1 e COX-2, ela perde essa proteção do rim, né? E outra coisa, essa mucosa intestinal, ela é importante porque muitas pessoas, ao decorrer do tempo, se forem tomar muito, por devido a essa falta de muco, desse muco, é uma falta de proteção, o que gera o que? A gastrite. Então, pessoas que tomam muito, elas podem também ter gastrite no decorrer do tempo. E essa parte, né, de plaquetária, ela é super importante para cicatrização e enfim. Por isso, esses anti-inflamatórios não esteroidais são importantes para tirar dor, mas causa todas essas consequências: gastro, renal, cardio e na parte de plaquetas. Tudo isso vai diminuir, né, as proteção e as funções. Por isso que antes de tomar um anti-inflamatório, tem que perguntar muito pro médico, mas principalmente a partir de agora. Nós iremos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais. O que seria o esteroidais? É uma coisa que assim mais similar com o nosso organismo. Esse remédio, por exemplo, os não esteroidais, é um exemplo paracetamol, né? Se eu não me engano. Então, não é algo similar ao nosso organismo. Mas quando a gente fala de esteroidais, ela realmente é muito parecida com o que nós mesmos produzimos. Nesse caso, seria principalmente o corticoide. Extremamente importante para nós. Só que qual que é o problema? Que quando você toma, por mais que ele seja produzido naturalmente no nosso organismo, tomado em excesso, né, como já dizia minha avó, que tudo que é excesso faz mal, ela não vai parar de produzir apenas o COX-1 e o COX-2 que nós vimos. Ela vai agir bloqueando a fosfodilipase. Imaginem, quando você faz com que a fosfodilipase, aqui, você bloqueia a ação de fosfodilipase, você vai parar de produzir tudo isso que eu estou fazendo, eu estou pintando em cor de rosa, correto? Entre eles, nós temos a COX-1, que vai ser parada, e a COX-2. Significa que você não vai ter inflamação e nem dor. Entretanto, olha o que ainda ela diminui, reduz, né? Ou ela assim bloqueia totalmente a produção. A fosfodilipase A2, ela diminui o AA, que reduz ou bloqueia realmente a quimiotaxia e a lipoxigenase. Consequentemente, tudo isso que eu estou grifando e principalmente isso daqui, gente, histamina e bradicinina. A histamina, para quem não lembra de fisiologia, ela é extremamente importante para a questão de alergias. Então, se você toma anti-inflamatório, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais essa sensação de inflamação, e quem realmente te ajudaria a ser o antialérgico natural, vai acontecer ao contrário, você vai ter mais reações alérgicas. Então, podemos falar assim aqui, mais alergias.
Além desses problemas que nós vimos aqui, o gastro além desses problemas, né? Deixa eu copiar e aqui colar. Pronto. Gastro, renal, cardio e plaquetas. Só que a gente tem a bradicinina, ela também ajuda na imunidade. Então, quando você bloqueia, você toma um corticoide, né? Você está diminuindo a sua imunidade, o que significa menos imunidade, imunossupressão, que a gente fala, imunidade, ok? Só que é importante nós notarmos que a gente fala muito de corticoide, mas o nome inteiro dela seria glicocorticoide mineralizado. E o que acontece? Não que realmente é um nome oficial, né? Se eu não me engano, é mais ou menos assim. Mas a gente pode analisar os nomes separadamente. Mineralizado, você pode lembrar de sódio, você pode lembrar de água, né? Então, as pessoas que tomam corticoide, elas vão ter retenção de líquidos, exatamente por causa desses dois aspectos, o sódio e a água. Glico, nós lembramos do que? De açúcar. Quem tem problema com ingestão de açúcar são pessoas com diabetes. Então, ela pode desenvolver, sim, o uso excessivo de corticoides. Ela pode, não apenas o uso excessivo, né? Mas quem tem algum problema de diabetes, é muito importante não tomar se tem diabetes por causa dessa parte de glico, né? Ela pode aumentar o nível de açúcar no organismo do indivíduo. Entretanto, nós vemos aqui outras situações. O corticoide, ele atua no núcleo da célula, que é a síntese, ela também é responsável pela síntese proteica. E uma dessas síntese proteica seria na ajuda da vitamina D. Só que se você não tem vitamina D, o osso fica, o problema nos ossos, você começa a gerar problema nos ossos, que seria a osteoporose. Então, a pessoa que toma corticoide em um uso contínuo, né, tem que tomar cuidado com essa questão da osteoporose. Então, nós vimos, recapitulando, quem toma corticoide tem mais a suscetibilidade de ter alergia, problemas de gastro, por exemplo, gastrite, problema renal, porque vai alterar na pressão, pode ter hipertensão, na parte do cardio, na parte da agregação da plaqueta, e pessoas podem estar mais suscetíveis a doenças, a gripes, as vírus, né, durante um período. Quem tem diabetes, é importante não tomar. Você vai ter uma retenção de líquido, ou seja, você vai ficar uma pessoa mais inchada e pode desenvolver osteoporose. Então, tomar corticoide por longa data é importante, pode ter todos esses efeitos. Por isso, a recomendação de um médico é extremamente importante. Assim, se você for procurar sobre síndrome de Cushing, seria bem interessante perceber que elas têm algumas coisas análogas a isso. Pessoas que tomam muito corticoides podem desenvolver essa síndrome de Cushing. Por quê? Porque na síndrome de Cushing, a pessoa, devido à retenção de líquido, ela vai ter mais edemas, principalmente localizados, né? Vamos dizer assim, na parte da corcunda, quando a gente fala, né, atrás do pescoço. O rosto, ele é bem característico, como a gente chama face de lua. Ela tem osteoporose e tem problema de cicatrização também, tem muitas estrias, a pele é fina, por exemplo, uma pessoa com diabetes mesmo. Então, toda essa pessoa que tem o síndrome de Cushing, ela tem todos esses sintomas que a gente falou do corticoide. Então, às vezes, o corticoide em um indivíduo pode atacar o gastro, mas não atacar o rim dela.
Só que existem pessoas que esse excesso, esse cortisol, ele vai atacar tudo. Vai atacar na diabetes, vai atacar no rim, vai atacar no coração, nas plaquetas, na retenção, em tudo. Por isso que é importante, novamente, ressaltar. Recomendação de um médico, não faça isso sem ele.